A gente vai começar agora a quarta aula de matemática discreta, referente ao capítulo 2.2 do livro texto, análise combinatória e probabilidade do morgado. Então, na aula de hoje não terá atividade para ser entregue, logo avisar logo desde o início, porém é importante que vocês tentem resolver os exercícios do livro texto, a fim de verificar o aprendizado da matéria. Então a gente vai começar aqui, definição 1, o título, permutação e arranjo. E a definição 1 que eu vou ter que precisar é sobre fatorial. Então, dado um inteiro não negativo n, o fatorial de n é o número n ponto de exclamação, né? Que a gente lê n fatorial. Então, por definição, dois pontinhos aqui igual, vai ser 1 quando n é 0, e vai ser o produto, né? N multiplicando n menos 1, multiplicando n menos 2, até chegar em 1, se o n for um número maior ou igual do que 1. Então, por exemplo, a gente tem aqui 0 fatorial, por definição, é 1. Lá no final do vídeo de hoje, eu vou explicar o porquê a escolha de 0 fatorial ser 1, porque foi definido dessa forma. O próximo, 1 fatorial é 1. E 3 fatorial, a gente já usa isso daqui, ó, né? É o produto de 3 multiplicado por 1, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Então dá 6. Né? Se fosse 4 fatorial, ia ser o quê? 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. E assim por diante. Então aqui já foi, vamos para a próxima definição, que é a definição de número binomial. Então, dados inteiros nk, com k entre 0 e n, inclusive, definimos o número binomial nk por isso aqui, certo? Então, a princípio, número binomial não tem nada a ver com combinação, certo? Então, a definição dele é simplesmente isso, sem ter nenhuma relação com combinação. E é assim que deve ser ensinado. Logo, a gente tem que o número binomial n0 é 1, porque é só substituir aqui, certo? Troca onde tem k por 0, então vai ficar n fatorial sobre n fatorial, que quando divide dá 1. A mesma coisa com esse exemplo aqui, ó. O número binomial de n1 é o próprio n, e o número binomial de n2 é o próprio produto de n por n menos 1 dividido por 2. Então aqui a primeira observação que eu falo é que todos os três resultados são números naturais. E isso não é óbvio. Por quê? Porque aqui, ó, a definição, né, é uma fração. E sabemos que nem sempre uma fração vai dar um número natural. Por exemplo, aqui a fração, se o numerador fosse 3 e o denominador fosse 2, e aí? Não dava. Então, a primeira observação é que está dando sempre aqui natural. E esse último aqui a gente sabe que é natural lá pelo princípio de indução que a gente fez. Então, vamos para frente. Primeira proposição. A primeira proposição é a famosa relação de Stifel, né? Relação de Stifel. Então, tá aqui a demonstração dela, certo? Aqui é só fazer as continhas. Isso aí, vocês quiserem, pode pausar o vídeo e tentar fazer, certo? Sem ver. Só que isso aqui é só continha. Chama a atenção para o seguinte. Como é que eu sei que o número binomial, qualquer que seja, ele é um inteiro não negativo? Então, a justificativa parte disso aqui, ó, né? Depois de ter provado a relação de Stifel, a gente pode usar isso daqui
junto com o método de indução para provar que todo número binomial é inteiro, né? Inteiro não negativo. Como assim, professor? Ora, a gente faz indução sobre n. Então, se o n for 0, o k obrigatoriamente é 0. Então, aqui, ó, ele está imprensado. Então, se o n for 0, o k está imprensado entre 0 e 0, ele vai ter que ser 0 também. Então, número binomial de 0 e 0, por definição, é quem, gente? É o 1. Para cá, ó. 0 fatorial, 0 fatorial. E aqui a diferença entre 0 e 0 é 0 fatorial. Então, tudo dá 1. Então, aqui vai ser o quê? 1. Agora, a gente faz a hipótese de indução. A gente encara agora esse n como um valor fixado. Então, para n menos 1, aqui em cima, fixado, esse número binomial sempre é um número inteiro. Para cá, entre 0 até n menos 1. Então, a gente encara isso aqui, por hipótese de indução, como um número inteiro. Só que, se a gente tem essa hipótese de indução, claramente, esse do lado aqui também vai ser um número inteiro. Já que para n menos 1 em cima e k embaixo é inteiro para qualquer k variando de 0 até n, então para k menos 1 também dá certo. Que vai ficar nesse intervalo, né? Entre 0 e n. Então essa parte aqui também é número inteiro. Lembrando que o n é um número fixado. Então se esses dois são inteiros, pela relação de Stiefel, a soma deles dois também vai ser um número inteiro. E aí, prova-se que todo número binomial é um número inteiro. Então, pronto. Só para vocês verem isso aqui. Aqui é a continha, certo? Eu não vou explicar muito isso aqui, porque dá para vocês entender facilmente. E aqui eu concluo a demonstração. Observação, né? Observação é o seguinte. Número binomial e subconjuntos, né? Combinação, são duas coisas distintas no que se refere ao significado das coisas. Aqui é o número binomial nk. Aqui eu estou fazendo a combinação, que eu tenho n objetos e quero fazer grupos de k elementos, né? Então aqui tem significados diferentes, esse e esse. Só que no ensino básico é ensinado para a gente que os dois são a mesma coisa e taca logo aqui o igual. Só que não é assim não, certo? Se ensinar desse jeito, você está ensinando errado. Então, esse aqui tem a definição dele própria, que eu acabei de falar, e esse aqui também tem a sua própria definição. Então, quando eu digo combinação de n escolhe n, é diferente de número binomial n, certo? A princípio, tem significado diferente. Só que, por definição, número binomial de n0 é 1. Mas só que se eu tenho um conjunto com n elementos, né? E aqui eu quero escolher, eu quero formar um subconjunto com 0 elementos, vai ser quem? Vai ser o conjunto vazio. Então, se é o conjunto vazio, só é ele, então vai ser o quê? 1. E vai coincidir com esse aqui, certo? E aqui eu tenho n por n, número binomial, é 1 por definição. Agora, se eu tenho um conjunto com n e quero fazer um grupo de n, vai ser o conjunto todo. Então, também é 1. Então, aqui tem uma pequena diferença entre esses dois, número binomial e combinação. Vamos para frente. Então, agora eu vou aqui para um corolário do princípio multiplicativo. Então, aqui, se eu tenho um conjunto A, cuja cardinalidade dele é n, então há exatamente n elevado a k sequências de tamanho k, e cujos termos são elementos de A. Então, como é que eu provo isso aqui? Isso aqui é um corolário do princípio multiplicativo. Na aula passada, né, que a gente viu. Então, para provar isso aqui, a gente faz o seguinte. Basta fazer com que
A índice 1 seja igual a A índice 2 e assim por diante, até A índice K seja igual a A. Então, faz todos os conjuntos serem igual ao conjunto A. Então, usando o princípio multiplicativo, a gente tem isso aqui, ó, produto cartesiano, né, dos K conjuntos é igual ao produtório, ó, produtório da cardinalidade do conjunto A. E aqui eu estou usando essa igualdade aqui, princípio multiplicativo. Então, o produtório disso tudo é igual a quem? É a própria cardinalidade de A elevada a K. Certo? E aqui eu estou usando a definição de produtório. E por fim aqui eu uso a hipótese que é dada, que a cardinalidade de A é igual a N. E aí eu concluo. Isso aqui é nada mais, nada menos do que arranjo com repetição, que é aqui, ó. Esse resultado conta quantos são os arranjos com repetição de K objetos escolhidos de um conjunto com N elementos. Então, aqui é quando a gente está trabalhando com arranjos com repetição, certo? Então, é N possibilidades para o primeiro, N possibilidades para o segundo, N possibilidades para o terceiro e assim por diante. Então, é só produto de potências de mesma base, repete-se a base que é N, e soma, né, os expoentes, então dá o próprio K. Ok, então, de forma análoga, a gente pode provar o arranjo sem repetição. Aí é análogo, certo? Como é a fórmula? É assim, de novo, o conjunto A tem cardinalidade igual a N. O número de maneiras de formar uma lista ordenada de K elementos distintos, escolhido em um conjunto de N elementos, é isso aqui, ó. Agora, como eles são distintos, não é tudo N. O primeiro é N, o próximo é N menos 1, em seguida N menos 2 e assim por diante, ó, certo? Então, o arranjo, agora é arranjo, né? Sem repetição. Arranjo sem repetição é isso aqui, ó. E isso aqui eu estou usando o quê? A ideia de fatorial. Eu estou escrevendo essa expressão toda dessa forma aqui, mais compacta, usando fatorial. Então, arranjo de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Então, percebam que eu considero a ordem é importante, e são todos distintos. Considera a ordem deles, dos elementos, e são todos distintos. É por isso que fica aqui, ó, diminuindo. Então, pronto. Permutação, né? Qual é a diferença entre permutação e arranjo? Na verdade, a permutação é um caso particular do arranjo. Olha aqui no final, a observação que eu escrevo. Que é a observação, ó. Na fórmula do arranjo, se você tomar o K como sendo igual a N, a gente vai ter o quê? A índice NN. Só que esse A índice NN, a gente define como sendo PN, que é justamente a permutação dos N elementos, que vai ficar sendo como N fatorial. Olhando aqui para a fórmula. Quando o K é igual ao N, o que acontece? Aqui embaixo dá o quê? Zero fatorial, só que é 1. Então vai ficar só o de cima, que é o próprio N fatorial. Então, permutação é um caso particular de arranjo. Vamos para frente. Agora a gente vai entrar em combinações. Proposição 2. Se A é um conjunto finito com N elementos e K está entre 0 e N, inclusive, então A possui exatamente NK subconjuntos de K elementos. Ou seja, essa igualdade aqui é verdadeiro. Perceba que a gente aprende no ensino básico que isso aqui já é verdadeiro.
e não sabe o porquê, né? Já é admitido lá. Então aqui eu vou provar para vocês que de fato eu posso usar número binomial para resolver exercícios de combinação. A prova é feita por indução, certo? Então, na verdade é contagem dupla e junto com indução. Né? Então, primeiro, a gente vai perceber o seguinte. Quando o K for zero, o resultado aqui é verdadeiro. Né? Por quê? Porque combinação de n escolhe zero é a mesma coisa de número binomial n0, certo? Aqui é o conjunto vazio, só tem 1. E aqui, por definição, de número binomial também é 1. Então, 1 é igual a 1. Logo, quando o K for igual a zero, nada há a fazer. Agora, a gente vai supor que o K é um número que está entre 1 e n, inclusive. Ok. Nesse caso, a gente tem o quê? Eu vou pegar aqui combinação de n elementos, escolhe K. Vai ser o número de subconjuntos de A com K elementos. Então, eu vou enxergar isso aqui, eu vou contar esse cara aqui de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é essa aqui, certo? Eu tenho n elementos e quero formar subconjuntos com K elementos. Eu uso isso aqui, CNK. A outra maneira é o seguinte. Eu vou contar isso aqui de outro jeito. Eu vou contar assim. A gente vai fixado x pertencente a há dois tipos de subconjuntos de A com K elementos. Então, quem são esses dois tipos? Os que não contêm x, né? E os que contêm x. Só tem esses dois tipos de conjuntos. Novamente, fixado x em A, há dois tipos de subconjuntos de A com K elementos. Os que não contêm x e os que contêm x. No primeiro caso, a gente tem o seguinte. Estes são os subconjuntos de K elementos de A, tirando o x. Dá no total de combinação de n menos 1, escolhe K subconjuntos. Ou seja, como não, tá aqui, ó, como não contém x, então é só subtrair aqui, ó, uma unidade do total, que é n. Então, quando eu for escolher K, nunca vai entrar o x, porque aqui eu já estou tirando ele da jogada, com essa subtração aqui de uma unidade. Agora, temos a outra possibilidade, os que contêm x. Os que contêm x vai ser o quê? Vai ser combinação de n menos 1, escolhe k menos 1, certo? E aqui eu estou usando a mesma ideia aqui do de cima, certo? Os que contêm x vão ser dessa forma, certo? Então, aqui é menos 1, eu estou pegando o k, estou tirando menos 1, porque o elemento x já está dentro, certo? E aqui eu também tenho que tirar uma unidade, já que entre todos os possíveis candidatos, o x não pode estar entre eles. Então, deu esse seguinte resultado. Então, esse cara aqui do início pode ser visto como a soma desses dois caras aqui. Então, essa igualdade é verdadeira por contagem dupla. Eu estou contando a mesma coisa de duas maneiras diferentes. A primeira forma é imediata, combinação n escolhe k. E a segunda forma aqui, ó, eu estou considerando duas possibilidades. Quando um elemento aqui arbitrário, que eu estou chamando de x, ele está dentro, e quando ele não está dentro. Então, aqui essa igualdade vem por contagem dupla. E percebam
que ela é, na verdade, a nossa relação de Stiefel, certo? E, por fim, como a combinação de n escolhe 0 é 1, é idêntica ao número binomial n0 e combinação de n escolhe 1 é o próprio n, que é idêntico ao número binomial n1. Logo, usando o princípio de indução matemática, nessa igualdade aqui que a gente descobriu, a gente conclui que combinação de n escolhe k é a mesma coisa que o número binomial nk. E aí fecha a demonstração, certo? Então é só aplicar indução matemática aqui nessa igualdade e ver que as entradas iniciais estão dando certo. Ok, aí sim, aqui é o correto, a demonstração, e não supor de cara que esses dois já são verdadeiros e ensinar para os alunos dessa forma. Ok. Aqui é importante eu dizer para vocês, professor, como é que eu diferencio o arranjo e as combinações? Quando for em arranjo, a ordem dos elementos importam. Se você ver lá no enunciado alguma coisa que lhe chame a atenção para a ordem dos elementos, então você tem que usar a fórmula do arranjo. Agora, problemas que envolvem combinações é quando a ordem não importa. Então, se tiver alguma coisa lá no enunciado que lhe diz que a ordem não importa, então tem que usar combinação, né? Por fim, não terá atividade hoje, só no dia 23/11, que é a próxima aula, certo? Nossa próxima aula. E a pergunta que ficou por fim, né? Por que os matemáticos definiram 0 fatorial como sendo igual a 1? Ora, é para fazer a conexão, né? Quando eu digo combinação de n escolhe 0, é o quê? Só é o conjunto vazio, né? O conjunto vazio é 1. E quando a gente tem a combinação de n escolhe 0, a gente provou, né, pela proposição, que é a mesma coisa que esse número binomial. Só que esse número binomial, por definição, é essa expressão aqui. Então, o 1, obrigatoriamente, para se encaixar perfeito, tem que ser igual a essa expressão aqui, ó. N fatorial dividido por n fatorial multiplicado por 0 fatorial. Só que, para isso aqui ser igual a isso, significa dizer que 1 é igual a 1 sobre 0 fatorial. Só restou para o 0 fatorial ser igual a quem? O próprio 1. Então, para ter a conexão de combinação com o número binomial, obrigatoriamente o 0 fatorial tem que ser o 1. Porque senão não ia ter a ligação. A gente não podia relacionar número binomial com a fórmula da combinação. Então, para se encaixar perfeitamente, foi definido que o 0 fatorial fosse 1. E, por fim, as fórmulas que a gente viu hoje são essas três, certo? Ah, professor, por que o senhor não demonstrou a fórmula de combinação simplesmente pegando a fórmula do arranjo e dividindo por k fatorial? Já que a única diferença desse para esse é só o k fatorial aqui. Certo, mas tem que justificar de forma rigorosa porque dividindo k fatorial aqui dá justamente essa aqui, certo? E não com aquela balela que se dividir aqui aí dá certinho, ó, que os casos repetidos e blá blá blá, e ali é maior queixo, certo? Não tem nenhum tipo de rigor matemático mais profundo. Então, do jeito que me ensinaram no ensino médio, foi só enrolação mesmo. Me ensinaram lá que era só dividir aqui por k fatorial e pronto.
que aí não conta as permutações lá e etc. Só que rigor matemático não teve nenhum. Então, a gente viu hoje que a gente pode dizer combinação de n escolhe k é a mesma coisa que o número binomial nk. E a prova foi feita realmente com rigor. E permutação é um caso particular de arranjo, quando o k for justamente o n. Então, por hoje é só.